O quadro profético do nome de Deus. Esse já deve ser o nono gráfico profético que nós estamos fazendo, querido. Eu sugiro que você dê um confere em todos eles, porque vai edificar sua vida, sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Se você tem sido edificado, então eu peço que você compartilhe o link, deixe o seu comentário, ative o sino, se inscreva, que é importante para dar relevância ao canal. Fique até o final desse vídeo, porque ao término você estará com muito mais conhecimento, com muito mais revelação e entendimento na palavra sobre a progressão do nome de Deus. O nome de Deus tem uma progressão, não do ponto de vista do judaísmo, mas do ponto de vista do cristianismo. Existe uma evolução na revelação do nome de Deus na história. Então esse quadro é um quadro profético histórico, ok? Então vamos aqui para nós vermos. Primeiro vamos considerar que esse nome Deus é um nome muito superficial. É um nome transliterado, eu diria até uma corruptela do nome Zeus, que é exatamente o Deus grego, não é? Então, a palavra Deus, nós não vamos conseguir nos desassociar dela, porque nós crescemos com essa cultura desse nome que representa o eterno, representa o divino, representa Hashem, o nome, né? Então, é esse nome que nós usamos assim, normalmente, não é? Corriqueiramente, é o que aparece na Bíblia, mas não é esse nome o que define de maneira ideal o nome do Eterno. Nós vamos usar o nome de Deus aqui para ficar acessível o nosso vídeo, ok? Mas o nome Deus atribuído ao Eterno e o nome Senhor atribuído ao Eterno são nomes pequenos, nomes que não definem a grandiosidade de Deus. Por quê? O nome de Deus, a referência do nome de Deus é o tetragrama, o Yod, He, Vav, He. Não é? Yod, He, Vav, He é o nome impronunciável de Deus, é apenas uma reprodução gráfica, uma representação gráfica para definir esse Deus que nós adoramos, que ele está acima da sua criação, acima do que é material, acima dessa dimensão temporal, ele é eterno, então ele é um ser espiritual, ele não tem um nome que possa se acomodar em nenhum vocabulário humano, em nenhum dialeto ou idioma humano, que é um nome altíssimo, um nome soberano, não é? Então, Yod, He, Vav, He é um tetragrama, tetra de 4 letras, para definir a soberania desse nome, mas é um nome impronunciável. Deus não tem nome nesse sentido, porque o nome dele está acima do que a mente humana possa conceber. Mas, com isso, não é proibido, não se evita de fazer referência a esse nome. O homem buscou referências, não é? Atributos, adjetivos ao nome de Deus para que essa comunicação fique uma boa comunicação. Então, Yod, He, Vav, He seria uma referência a essa expressão aqui, ó. Será, é e foi. Aquele que era, que é e que há de vir. Será, é e foi. Não é? Então, o nome de Deus tem essa referência, Yod, He, Vav, He. Será, era e foi. Então, a partir desse nome altíssimo e impronunciável, deste nome que não cabe na mente humana, que é o Yod, He, Vav, He, representado pelo tetragrama, muito além do nome Deus e muito além da expressão Senhor, nós temos então El Shaddai e Adonai, que são expressões que aparecem referenciando a Deus no Antigo Testamento, são as mais frequentes, para apontar como referência, não é? Como um dos adjetivos, alguns adjetivos do nome de Deus, os mais frequentes, não é? El Shaddai e Adonai. Mas existe um que foi mais frequente ainda do que o El Shaddai e Adonai, que é o Elohim. Nós já vamos ver. Então, El Shaddai, todo-poderoso, Adonai significa aquele que é dono, que tem posse, que é propriedade dele. Então, El Shaddai e Adonai aparecem comumente. No ano zero, na era de Adão e antes, na criação, toda a criação, de Gênesis e Apocalipse, esse nome de longe que vai aparecer mais para referenciar a Deus, Elohim. Só que tudo que termina com essa expressão rim, in, no hebraico, está referenciado a plural. Então esse Elohim é como se fosse um plural majestático de Deus, o plural do nome de Deus. Se nós fôssemos pensar assim, num antropomorfismo, né, nas formas do corpo de Deus, o Yod, He, Vav, He seria o cérebro pensante, altíssimo, não é? E o Elohim seria os braços, o que executa, o que faz, o que realiza justiça. Elohim. Então é Elohim
é o nome atribuído a Deus na criação, e então esse nome vai estar sempre aparecendo de Gênesis a Apocalipse. Elohim é uma expressão plural, mas não quer dizer que são muitos deuses, mas vertentes do poder e da ação de Deus para com o homem, Elohim, não é? Por isso tem essa expressão pluralizada, digamos assim. Então nós vamos avançar e em todo esse período, Noé, Elohim, né? E Adão até Noé, o que predomina é a expressão Elohim. E depois nós vamos ver a era de Abraão, 2000 anos depois. Então a era abraâmica, nós temos aí uma revelação tríplice, né? Abraão foi homem de 10 altares e, na verdade, quadruplicada. Abraão teve várias revelações dos adjetivos do nome de Deus, porque ele tinha comunhão, muita comunhão com Deus. Então, em Gênesis 14, 17, ele aparece como El Elyon, naquele encontro de Abraão com Melquisedeque, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, que Melquisedeque é Shem, o filho mais velho de Noé, e tem toda uma saga por trás, mas ele é Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, e ele se revela, e Abraão reconhece Deus como El Elyon, o Deus Altíssimo. El Elyon, portanto, significa Deus Altíssimo, é um dos primeiros atributos de Deus na Bíblia. Depois, mais para frente do Gênesis 14, em Gênesis 17, Abraão vai ter a revelação de Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz ele vencer as guerras. Gênesis 17, de 1 e 2. E mais à frente também, Abraão vai ter a revelação de El Olam. Então, tem nome de Deus compostos começando com Jeová e nome de Deus compostos começando com El. Então, nós temos 3 El aqui. El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e El Olam é o Eterno, é o soberano. Olam é uma palavra hebraica também para o universo. Aquele Deus soberano, o Deus eterno, em Gênesis 21, 33. E na sequência de nomes compostos dos adjetivos do nome de Deus, Abraão também teve a revelação de Jeová Jireh, ali naquele momento dramático no Monte Moriá, Gênesis 22, 8, onde o Senhor proveu o cordeiro para si, para que Abraão não sacrificasse Isaac. Então ali, Abraão batiza aquele lugar como Jeová Jireh, o Deus da provisão e da providência. É lindo demais. Nesse período abraâmico, também Deus se revela a Agar, não é? A segunda mulher de Abraão, digamos assim, que foi uma mulher providenciada ali na força de Sara. Então, em Gênesis 16, ela está desesperada no deserto com seu filho Ismael, e o Senhor vai assim, revelar-se para ela como El Roi, não é? O Deus que vê, o forte que vê e providencia. Então aqui, olha, Deus se revelando para uma mulher, ainda no livro de Gênesis, capítulo 16, diga-se de passagem, uma egípcia, e ele se revela como El Roi, o forte que vê, aleluia. Que doce presença, queridos, quando nós ministramos esse vídeo falando sobre a progressão, a revelação do nome de Deus. Avançamos 500 anos para Moisés, e aí Deus também vai trazer revelação para Moisés com essas formas compostas do Jeová. Deus se revela Jeová Rafá para Moisés, Êxodo 15, não é? E ainda para Moisés como Jeová Nissi. Jeová Rafá é o Deus que cura, e Jeová Nissi é o Deus nosso estandarte, nossa bandeira. E nós vamos ver aí que esse período aqui, que entra a palavra Jeová, Javé, é uma corruptela que tenta apontar e explicar Yod-Hê-Vav-Hê. Então é mais uma tentativa do homem explicar, referenciar esse tetragrama do nome do Deus Altíssimo, né? Então Moisés teve essa revelação, foi um grande legislador e precisava dessa revelação. Deus falava com Moisés: olha, eu sou o Deus que sara esse povo, sai do Egito que eu vou respaldar. Então ele se revelou como Jeová Rafá, Deus que cura, e Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira para Moisés. Ainda nesse período, um pouquinho depois, nós temos Josué, um grande general de guerra, o sucessor de Moisés, não com a mesma intimidade e o mesmo sobrenatural, a carga sobrenatural de Moisés diante de Deus, mas Josué foi um grande guerreiro, Josué foi um grande general em favor do povo de Israel e conduziu brilhantemente o povo de Israel com algumas pequenas falhas, e o Senhor se revelou para Josué
como Jeová Sabaó. Em Josué 5:15, você vai ver Jeová Sabaó é o Senhor da guerra, o Deus da guerra. E essa expressão dos nomes compostos, de longe vai ser a mais usada, Jeová Sabaó. Não é? Mais tarde o Senhor também vai se revelar como Jeová Sabaó para Ana, não é? Ana, começando a era profética, vai ser mãe do primeiro profeta, juiz e legislador de Israel, né, e sacerdote, que era Samuel. Então Deus revela-se para Ana e para Josué. Está aqui outra mulher recebendo essa revelação, né? Ana e Josué recebem a revelação do Jeová Sabaó, o Senhor é a guerra, vence a guerra por mim. E nós avançamos um pouco, não é? Depois dessa era patriarcal, finalizando a era de Josué, começa a era de juízes. Então, nós encontramos Gideão em Juízes 6:24, revelando um Deus que é Jeová Shalom, não é? Jeová Shalom, ele faz um altar de adoração a Jeová Shalom. Gideão, o derribador que vai vencer os midianitas, é guerreiro, mas tem a revelação de um Deus de paz, Jeová Shalom. E então nós vamos ver a progressão muito forte da revelação do nome de Deus, porque nós chegamos agora na era dos reis, não é? E Davi, que foi um dos homens no Antigo Testamento que teve mais intimidade com Deus, se não ele que teve a mais intimidade com Deus, porque além de Moisés, porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que no Salmo 23, o salmo mais conhecido do mundo, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor. Isso é Jeová Raá. Jeová Raá é o Senhor meu pastor. E por que nós vemos a progressão da revelação aqui? Porque quando Davi diz Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, é um Deus de perto. Eu como ovelha, ele me toca, ele me apacenta, ele me traz para o aprisco, ele me protege dos lobos. E lá na frente, no Novo Testamento, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 10, ele vai se auto-intitular o bom pastor. Então, Davi tem a revelação de que Deus é Jeová Raá, é o pastor, e Jesus se auto-intitula o bom pastor. Então nós vemos que aí começa a afunilar uma revelação saltando do Antigo para o Novo Testamento. Enquanto isso, os judeus ficam presos só no Deus do Antigo Testamento, sem essa revelação mais próxima de um Deus Pai, não é? Essa expressão o judeu nunca usou para Deus. Ele não entende que Deus é Pai, que Deus está próximo. Mas em Jesus a revelação vai chegando. Então, antes de chegar em Jesus, depois de Davi, houve a divisão do reino, vieram os profetas que profetizaram o exílio. E nós temos aqui Ezequiel e Jeremias, não é? Então, Ezequiel e Jeremias, respectivamente, Ezequiel teve a revelação de Jeová chamar o Deus presente, Ezequiel 48:35, e Jeremias teve a revelação de Jeová Tsedequeno, que é o Deus que é justiça nossa, Jeremias 23:6, não é? Após a era dos profetas, o último profeta, então se fecha essa era para começar a era cristã, não é? Passam-se aproximadamente 450 anos de silêncio, é aquele período interbíblico que a gente chama aquelas bíblias, aquelas folhas brancas na sua Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, é o período interbíblico, e depois vem então o profeta messiânico, que é João Batista. E nós vamos ver que na era de Jesus, quando chega Jesus, o próprio profeta Isaías vai dizer que ele é Emanuel, é Deus conosco, é Deus dentro do homem, é o Deus materializado. Então João, o evangelista, capítulo 1, verso 14, vai dizer: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então morou, habitou entre nós, né? E vimos sua glória. Então o verbo fazendo uma alusão ao eterno, à soberania, ao que transcende a mente humana, mas esse Deus transcendente, ele vai se humanizar em Cristo. O verbo se fez carne, o Deus Emanuel. E Cristo no Getsemane vai inaugurar uma expressão única para com Deus, que é um trauma na doutrina judaica, não é? No judaísmo, que Jesus vai chamar Deus de Abba, Abba Pai. Uma revelação muito próxima de Deus, e essa revelação viria a ser assim
um ícone da expressão para com Deus da igreja do Novo Testamento. A igreja neotestamentária não trata Deus apenas como esse Deus distante, pois Jesus nos aproximou, fez a ponte para com Deus. E aí João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus faz esse acesso, Jesus rasga o véu, Ramacantarabachai, ele entra no Santo dos Santos para que nós possamos também com ele, como co-herdeiros com ele, lá em Romanos 8,15 vai dizer, co-herdeiros com ele, para podermos chamar ele de Abba Pai, pelo Espírito de adoção. Então você glorifica enquanto você vê esse vídeo, porque você tem acesso, você, nesse Abba Pai aqui, você resume todos esses outros atributos que eu falei aqui, dos nomes compostos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é Yod-Heh-Vav-Heh, Jesus é Deus, isso é heresia do ponto de vista judaico. Eles não aceitam, eles amaldiçoam o nome de Jesus, mas Jesus declara, ele tem acesso como Deus, não é? Ele e o Pai é um só, ele declara orando na oração a favor dos apóstolos, capítulo 17 de João, você pode examinar a palavra. Então, o Senhor Jesus, ele é Yod-Heh-Vav-Heh, ele é Yeshua HaMashiach, ele é Emanuel. Existe uma história no Antigo Testamento que eu gosto muito, José do Egito, não é? Então, José do Egito aqui nesse período pós-abraâmico, entre Abraão e Moisés, porque José do Egito, ele vai ser chamado no Egito de Safenat Peneia, o Salvador do mundo. Ele recebe esse atributo pelo faraó, porque José tem aquela direção de fazer os celeiros, e ele é chamado de Salvador do mundo, um nome que ia ser atribuído ao Senhor Jesus, não é? O Salvador do mundo, Jeová que salva pelo ungido. Essa é a tradução do nome Jesus Cristo, não é? Então, para finalizar o vídeo, para não ficar estendido demais, nós temos aqui Filipenses 2, de 9 a 11. A partir do 5 ali. Tende o mesmo sentimento que estava em Cristo, que tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou e se esvaziou, morrendo morte de cruz. Porém, recebeu um nome, Rabacantará, um nome sobre todo nome, pelo qual haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará esse nome, que é um nome que fez a fusão entre Yod-Heh-Vav-Heh, o nome impronunciável de Deus, e o homem, o ser humano, a humanidade. Ele é a ponte. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Emanuel. Esse é o nome pelo qual ninguém pode proporcionar salvação senão ele. Atos 4:12 vai falar isso. O nome do Senhor Jesus é um nome poderoso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê mais luz sobre esta revelação. Shalom.